Oi, gente, eu sou a Isa da Impressão de Mãe, essa é a Má, e a gente está aqui com a Gabriela Tripp. Eu estou muito feliz de tê-la aqui para conversar com a gente. Ela é ex-advogada e ela é dona da Cakes, que é uma confeitaria que eu e a Má, a gente frequenta e a gente compra todos os bolos lá. É o melhor bolo de São Paulo, é o mais comfort, é o mais gostoso. Então, a gente vai ter uma conversa agora. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de conversar com a gente. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz e me senti muito honrada mesmo. Isa, eu já te conheço faz um tempo, te admiro muito profissionalmente. A Mama querida que eu conheço agora, mas vou levar pra vida, então eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Gabi. A gente está feliz de ter você aqui. A gente realmente somos fãs da Cakes e isso nos motivou a te chamar aqui. Primeiro porque a gente quer conhecer um pouco mais da sua história como empreendedora. E também depois a gente vai ter receitas super especiais para todo mundo que está assistindo a gente. E eu queria começar contando um pouco do que eu vi dessa história, mas eu queria que você depois contasse também pra gente. Você era advogada, trabalhava no escritório, o Leandro também, que é seu marido, e vocês são sócios, né? E você conta um pouco, em um dos episódios que eu vi da história de vocês no Instagram, sobre essa história de que é uma coisa que eu senti também. Eu também sou advogada e larguei o direito para trabalhar no meu escritório, agora na Impressão de Mãe. E você fala muito disso, de que antes, né, quando a gente escolheu a profissão, não tinham mil opções como as crianças hoje têm, os adolescentes têm aí um leque de opções. Até tinham opções, acho que hoje muito mais, mas não eram tão bem vistas, né? Então assim, a gente tinha que escolher, nossos pais pelo menos falavam pra gente escolher, ou era direito, ou era odonto, ou medicina, ou engenharia, então aquelas profissões mais padrões, né? Então não eram tão bem vistas outras profissões como a confeitaria, que começou como um hobby para vocês, né? Então conta um pouco o que você acha disso e como começou. Sim, eu acho que a gente está falando de anos e anos atrás, né? Eu acho que o pai e a mãe sempre quer segurança para os filhos. Então, acho que anos atrás, eles queriam que você seguisse profissões que te dessem segurança no seu futuro, né? Então, jamais passou pela minha cabeça seguir pela gastronomia. Quando criança, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu que fazia bolo em casa. Nas férias, eu pegava os livros da Dona Benta, eu acho que era a União, nem lembro, os livrinhos da minha mãe, que ela tem até hoje, e ficava lá procurando receitas para fazer. Então, eu sempre gostei muito de fazer isso desde os meus 7 anos. Mas, quando chegou a hora de escolher faculdade, jamais cogitei fazer gastronomia. E aí a vida realmente me levou para o caminho do direito. Vim para São Paulo. Eu falo que eu fiz a faculdade de direito para conhecer meu marido e ele também, porque a gente se conheceu na faculdade, e fiz a pós-graduação. E aí, um belo de um dia, me deu um estalo de tipo, vamos fazer um curso de gastronomia como hobby. Ele ficou muito bravo comigo, né? Você tá louca, eu gosto de cozinhar salgado, não fazia sentido, mas deu uma pressionada, vamos, vai ser legal, vai ser um hobby a gente cozinhar de domingo. Fiz o curso e aí as coisas aconteceram. E aconteceram de uma forma até que leve no começo, justamente porque eu não tinha essa pretensão de mudar de carreira. Então foram acontecendo, faz um bolo aqui, faz um bolo ali, de repente eu estava fazendo bolo e estava vendendo bolo e advogando ao mesmo tempo, né? Eu falo que eu tive o Lê, que é o meu marido e sócio, eu falo que eu sou a pessoa realista, ele é o sonhador, então ele teve essa visão de tipo, podemos ganhar dinheiro, podemos, enfim, seguir uma vida com outra coisa, e eu não, imagina, não dá. Então ele acabou me puxando um pouco para fazer isso dar certo e acabou dando certo, né? Ele foi o primeiro que acreditou. Foi o primeiro que acreditou, com certeza. Eu não acreditava no começo. Depois, até que começar a sonhar, será que pode ser? E na época eu tava muito insatisfeita no meu emprego. Tava tendo muita crise mesmo, saía de casa chorando. Provavelmente eu tava com burnout, mas a gente tá falando de 2015, 2016, assunto pouco falado, né? Hoje a gente tem uma discussão, hoje isso a gente fala, a gente põe pra fora, mas naquele tempo ninguém falava sobre isso. Trabalha no escritório de advocacia, ou você aguenta, ou tem outra pessoa que ocupa o seu lugar, então não tinha discussão sobre o tema, mas provavelmente hoje, olhando pra trás,
eu estava com burnout e aí... Nem sabia o que era, né? Nem sabia. Pelo contrário, né? O sentimento que eu tinha é que eu era uma fraca, que eu não estava aguentando pressão, que eu era errada. E quando surgiu a oportunidade, foi o Lê que acabou me pressionando no sentido de você precisa tomar uma decisão da sua vida. Pedi demissão, chorei muito, foi muito difícil. Mas acabou sendo a melhor decisão da minha vida, obviamente. Mas as coisas aconteceram muito devagar, não é tudo da noite pro dia, né? É impressionante como as coisas mudam, né? Assim, hoje, são coisas que a gente também esquece, né? Hoje eu consigo me lembrar, o Caio trabalhava comigo na mesma empresa. Eu me lembro, lá tinha uma época que chamava Busy Season. Era uma época que a gente trabalhava muito mais do que o normal. E às vezes a gente era pago por isso, às vezes não. E aí eu me lembro que o estacionamento fechava, não sei se era 8 da noite, já era um horário meio surreal. Eu tinha que ir lá, tirar meu carro, ligava pro meu namorado, que é meu marido hoje, chorava e voltava para trabalhar. Olha isso. E isso era normalizado, né? Era normalizado, era visto como... Era normal, é comum, e você tem que aguentar. E se você não aguenta, outra pessoa vai aguentar no teu lugar, então... a advocacia é difícil. Acho que você deve estar também olhando para trás e pensando e revivendo tipo, quanta coisa eu aguentei. Essa transição não é fácil. Acredito que também não tenha sido nada fácil para você também, né? Acho que transição de carreira nunca é fácil. A gente pesa muitas coisas. A segurança, acho que porque a gente vem de uma família que traz isso aí no nosso DNA, né? De que você tem que ter a segurança. E a gente, querendo ou não, empreendedoras, não tem a segurança. Zero. Segurança zero. Eu acho que isso que mais pegou. Quando eu pedi demissão, foi exatamente como que vou me manter. Mas na época eu já estava vendendo bolo, fazia dentro de casa, então entrava uma renda, mas assim, era uma renda muito baixa. Fiz um planejamento, vou pedir demissão, vou sair com alguma coisa, então eu consigo me manter durante tantos meses. E o Lê, na época a gente estava noivo, ele também me forneceu uma segurança financeira de qualquer coisa, eu seguro as pontas. Então isso acabou facilitando porque eu tive esse apoio, né? Eu acho que o apoio dele foi fundamental para eu conseguir fazer essa transição na hora que eu precisava. Chegou um momento que não era só dinheiro, era minha saúde. Conta um pouco dessa época onde você teve sorte de ter pessoas do teu lado que te deram apoio, né? Eu pedi demissão em agosto de 2016. A ideia era segurar até novembro de 2016, justamente porque a gente ia casar em novembro. Então, a ideia era, vamos segurar até novembro. Novembro eu peço demissão. Caso, lua de mel, beleza. Até por questão financeira, né? Mas eu já não tava mais aguentando. Então, foi isso. Ele me forneceu todo o apoio que eu precisava, minha mãe também, de que era a hora realmente de pedir demissão, de seguir a vida, e ele deu esse apoio emocional e o apoio financeiro que eu acho que fornece aquela questão, aquela segurança, né, para seguir. Então isso foi fundamental. Sem ele, eu provavelmente não teria conseguido, não teria tomado essa decisão, então foi fundamental. Acho que apoio, eu falo, ninguém vive sozinho nessa vida, a gente não constrói nada sozinho, nada. A gente não constrói uma empresa, a gente não constrói nada, então o apoio de quem a gente ama é fundamental e sou muito grata porque eu tive esse apoio do Lê, que hoje é meu marido, tive o apoio da minha mãe, tive o apoio dos meus amigos e do restante da minha família, que também sempre me apoiou, né? Mesmo diante de todos os problemas. E Gabi, quem vê foto não vê corre, né? Não, longe disso. A Cakes é super renomada. Eu conheci através da Isa, virei cliente, todos os aniversários a gente pede lá. Eu nunca tinha ido buscar, eu sempre peço entrega, e olha que eu tô longe, vocês entregam. E da última vez eu fui buscar e eu fiquei encantada. São 3 andares, né? O lugar é lindo, é grande. Acho que vocês servem salgados, almoço também, né? Servimos. Então, assim, é incrível realmente o que você construiu. Mas teve seus perrengues antes, né? Você Nossa. Muitos. Como que foi a transição? Então, de casa, fazendo o bolo em casa, ainda era na sua cozinha. E aí, depois, qual foi a outra etapa até você chegar onde é a Cakes hoje? A gente começou a fazer dentro de casa, então a cozinha era muito pequena. Hoje eu olho pra cozinha e falo, gente, como eu
conseguia fazer tudo isso dentro de uma cozinha minúscula. Cozinha muito pequena, gente, vocês não têm ideia. E chegou um momento que tava realmente ficando muito apertado, mas antes disso a gente colocou um carrinho para vender na rua. Toda sexta-feira a gente tinha um carrinho para fazer brigadeiro, fazer evento com brigadeiro no tacho, que na época era modinha, virou moda, e a gente fez esse carrinho. E aí a gente passou a colocar o carrinho uma vez por semana na rua para vender produtos, né? O Lê ficava vendendo e eu ficava na cozinha fazendo produção. Final de semana é onde a gente tinha mais demanda. E quando a gente viu que as pessoas estavam comprando o nosso produto sem ser sob encomenda, a gente viu que, estamos no caminho certo. A gente foi ganhando mais clientela, se tornando um pouquinho conhecido ali na região. E aí foi quando a gente falou, precisamos pensar em abrir um ponto, porque não era o que a gente queria continuar fazendo dentro de casa. A gente queria mais, a gente queria ter a nossa loja, a gente queria construir algo mais, né? E a gente passou na frente de uma casa que a gente passava praticamente todo dia, a gente nunca tinha observado aquela casa. E até que um belo de um dia eu olhei para aquela casa e falei, interessante, pode ser aqui. Falei com o Lê, ele falou não, ele não tinha gostado porque era escada, né? Então o acesso não é um acesso muito bom para se ter um comércio, né? O térreo era um salão e tinha os 2 andares. Então para você acessar você tinha que ser escada, ou seja, obviamente impeditivo, né, para as pessoas. Mas ele falou não, vamos ver. A gente foi visitar. E aí a gente se apaixonou pela casa. A de hoje? É a de hoje. Eu acho que foi uma coisa muito... eu não sei explicar de energia, o que aconteceu, mas quando a gente entrou, a gente falou, é aqui. A gente não pesquisou outros imóveis, a gente não fez pesquisa de mercado, a gente não fez nada. Foi só, assim, um ato puro de coragem e de vontade realmente de abrir, porque a nossa casa já estava sendo tomada por tudo. Então, era muita embalagem, era insumo. Eu não tinha mais espaço na geladeira, então a gente não conseguia fazer nossa comida, a gente não conseguia fazer mais nada. A gente queria ter a nossa casa de volta e a gente queria se profissionalizar, o que às vezes não dá muito certo dentro de casa, né? Porque querendo ou não as coisas misturam. Sim. E aí a gente decidiu alugar a casa e fazer uma reforma. E aí a gente abriu a loja em 2020, pré-pandemia. Então vocês começaram, você pediu demissão em 2016. E foram 4 anos até esse passo da casa. Foram 4 anos. É legal a gente falar, porque tem Parece um monte de tão gente... fácil, né? Tem rápido. um monte de gente ouvindo que vê a Cakes hoje, imagina, eu sei porque foi assim comigo. Eu também trabalhava na minha casa, até que eu falei pro Caio, a gente precisa alugar, vamos dividir um lugar, e aí hoje eu tô sozinha num lugar até maior, e assim vai, mas assim... São anos, São anos. Quando a gente olha agora pra trás, parece que foi mais rápido, né? Eu pedi demissão em 2016, eu comecei a fazer doce em 2015 e a casa a gente alugou em 2019, metade de 2019, aí foi aí 6 meses, 7 meses pra fazer reforma e aí a gente abriu em janeiro, veio a pandemia. E quando a gente decidiu abrir a loja, a gente já tava com uma certa estabilidade, porque a gente tinha bastante encomenda. Então a gente abriu com uma segurança de que tem já dinheiro entrando, a gente já tem um caixa. Então a gente abriu com essa segurança, sabe? E a pandemia foi ruim? No começo foi, não vou falar que não foi. No começo foi porque a gente não tinha caixa. Então, assim, a gente colocou todo o dinheiro ali na reforma para fazer acontecer e a gente estava contando com o movimento do dia a dia para conseguir se reestruturar novamente financeiramente. Então, a gente abriu a loja em janeiro. Em março a gente teve que fechar a loja, então assim, a gente não tava nem no iFood, na Rappi, era só ali consumo do cliente que visitava a gente. Então da noite pro dia a gente teve que entrar em iFood, Rappi, em delivery para fazer dar certo, assim. Então no começo a gente não tinha dinheiro para pagar as contas, só vontade e com funcionário, que era algo novo pra gente. Então deu muito medo, assim, muito medo. Acho que todo mundo, na verdade, sentiu medo na pandemia. Mas deu muito medo, porque pela primeira vez eu tinha famílias que dependiam do nosso trabalho, né? Antes era só eu e ele, então acho que isso que deu muito medo. Lembro que eu sentei e chorei quando a gente viu que tinha que fechar. E foi assustador, mas a gente fez acontecer. Eu falei, depois disso não deu mais tempo de chorar. A gente trabalhou muito. Foi uma época que as pessoas quiseram comer muito doce, porque eu acho que ninguém estava bem, obviamente. Então a comida ela tem isso, né, de ser algo muito afetivo, E também mandar para outra pessoa que você não pode ver, como, né? Decorações.
Exato, eu acho que a comida ela tem isso de te abraçar, o doce, aquela memória afetiva, a comida salgada também, de nossa, lembro da minha mãe quando eu como isso, do meu pai, ou da minha infância. Então eu acho que tem isso, essa questão de trazer isso, né? Então a pandemia, as pessoas consumiram muito doce, né? Se a gente for ver, muitas confeitarias abriram durante a pandemia, muita gente começou a fazer também como forma de sustento. Então, durante a pandemia, o começo foi difícil, porque pra gente era uma novidade ter um negócio. Até se adequar à realidade, né? Mas a gente fez dar certo e a gente vendeu muito bem. Tanto é que em 2021 a gente teve uma expansão da loja. A gente pegou o 3º andar, a gente tinha 2 andares e a gente pegou a casa inteira. O térreo, né? Exato. Então a gente conseguiu expandir. Então, não posso reclamar, assim, foi muito trabalho, foi muito difícil, obviamente, em termos de trabalho, porque a gente ficou praticamente sem equipe, então era eu e o Lei, mais um funcionário, fazendo absolutamente tudo, é aí que ninguém vê o corre, mas era limpando o chão, lavando cozinha, tipo, tudo era a gente, né? Do começo ao fim da produção, Do começo ao né? fim da produção, mas deu certo, assim, a gente conseguiu expandir, a gente conseguiu fazer dar certo durante a pandemia e conseguimos expandir. Que legal, assim, engraçado, eu senti a mesma coisa na pandemia, um susto, aí você se reorganiza e aí parece que deu tudo certo, enfim. Você tem que fazer acontecer, faz acontecer, né? Eu acho que você começa a falar, não, eu preciso trabalhar, preciso me sustentar, tem mais gente dependendo, você vai. Eu acho que é uma adrenalina que injetam na gente e que a gente só vai. Sorte que a criatividade vem e a gente tem ideia. Exato. Muito louco, né? A gente olha pra trás, tipo, como é que a gente conseguiu, né, passar por isso? Parece que eu não sei, a sensação que eu tenho que é outra vida. É outra vida. Anestesiado, parece. É outra vida, é outra vida. Não sei também. Gabi, olha, você tem um nome, várias confeiteiras que eu conheço que já vieram aqui te conhecem. Ai, que legal. Tem uma, inclusive, que eu super admiro, ela trabalhou uns 15 anos na União. Uma vez ela falou, adoro ir na Cakes. Assim, várias pessoas te elogiam. Então, assim, você é uma referência. Legal. E aí eu queria que você desse um conselho para quem quer empreender na área da gastronomia aqui em São Paulo. Qual que é o conselho que você dá? Meu conselho, muita paciência, tem que trabalhar bastante e eu acho que trazer coisas novas. Eu acho que e fazer bem feito. Eu acho que esse é o meu conselho. Paciência, trabalhar bastante e fazer bem feito o que for fazer e tentar reinventar. Porque eu acho que tem muitas coisas surgindo, mas muitas coisas iguais surgindo. Então eu acho que faz falta coisas reinventadas, sabe? Então esse é meu conselho. E persistir, sempre persistir. Essa parte é importante. Essa parte é importante, é importante. E Gabi, você e o Leandro tiveram essa ideia, vocês nem eram casados ainda, e vocês casaram, tiveram a Duda. E a Duda nasceu, você já era empreendedora, não trabalhava mais no escritório, não tinha essa segurança. Como foi? Porque a gente sabe que empreendedora não tem licença maternidade, né? Não tem. A gente sempre conta, eu voltei com 1 mês e meio, você voltou com 2 a trabalhar, e mesmo assim, nunca o telefone, você largou ali, o computador, não tem como, né? Empreendedora não sai de férias, né? Não O telefone sai. vai junto, não tem mais jeito. Como foi aí esse equilíbrio entre a maternidade e o trabalho? Foi difícil. Até hoje. Eu falo que até hoje eu não sei. Eu tento achar o equilíbrio perfeito entre ser mãe e empreender. E é onde eu fico quebrando a cabeça, assim. Mas foi muito difícil, porque eu não tive licença, assim como vocês também não tiveram. Eu não cheguei a parar 1 mês inteiro. Eu lembro que Duda nasceu, na primeira semana eu já fui pra loja, até me deram bronca porque foi cesárea, eu não podia subir escada. Mas na primeira semana eu já fui pra loja pra ver o que estava acontecendo. Então eu não tive uma pausa específica, tipo, vou ficar em casa 2 meses tentando resolver o mínimo possível. Eu não tive essa pausa. Continuei trabalhando, obviamente, à distância, mas eu nunca parei. Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi bom, que eu acho que para minha cabeça também foi bom. Eu consegui trabalhar, retomar e começar a me reconhecer, né? Me conhecer de novo, né? Quando a gente
virar mãe, a gente tem que se redescobrir. Essa nova pessoa, eu falo que é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Não é mais a antiga, não é só mãe, não é só mulher. É um conjunto ali que ainda você vai ter anos pra se redescobrir e vai mudando, né? Exatamente, tudo muda, né? E como era? Você ia trabalhar, você dava o peito, como que foi essa parte prática? Nossa, foi muito Tinha alguém doido. que te ajudava? Tinha. Uma pessoa? 2 fatores que me ajudaram muito. Eu tenho o que eu falo que é o meu anjo da guarda, que é a Cidinha, que me ajuda, que é o meu anjo da guarda, porque minha mãe mora no interior, então minha mãe sempre que dá, ela tá aqui pra me ajudar, ela ficou um mês inteiro. A Duda nasceu, ficou um mês comigo, me ajudando. E aí a minha mãe, obviamente, retomou pra casa dela e eu tive a Cidinha, que é o meu anjo da guarda, que tá comigo até hoje. Então, assim, sem palavras, sem ela, eu falo que eu não conseguiria. E outro fator que me ajudou é que eu moro um quarteirão da loja, né? Então eu tenho esse fator da distância a meu favor. Eu ia pra loja, e quando eu chegava na hora de dar mamar, né? Porque acho que até os 3 meses, agora eu não lembro, parece que faz tanto tempo. Você tem que dar a cada 3 horas, né? Ou eu voltava pra casa, ou ela me levava a Duda. Eu optei por não dar a mamadeira, né? Primeiro filho, né? A gente tem vários medos. A medo de confusão de bico, então eu optei por não dar a mamadeira. Então, ou eu voltava, ou a Duda ia pra lá. Então eu vivia com uma ansiedade eterna de tipo, preciso correr pra fazer dar tempo. Então foi dessa forma que eu consegui fazer funcionar, assim. Mas foi difícil, foi bem corrido. Quando eu parei de ter que dar de mamar a cada 3 horas, eu senti um certo alívio, assim, porque eu falei, não, pelo menos agora eu tô um pouquinho mais livre. Quando que ela nasceu? Que ano? Ela nasceu em 2021, em dezembro, pré-natal. Mais ou menos na época das nossas de mês, porque as nossas nasceram em 2016 e 2017, né? Hoje seria diferente a licença maternidade, por exemplo? Você sabe que eu e o Lê, a gente conversa muito sobre ter ou não ter o segundo filho, né? O Lê, ele já tem a campanha de tipo, vamos ter o segundo. Você sabe que o Leandro é ele que vai direcionando tudo. Então, você percebeu, né? Ele vai me conduzindo. Ele que vai conduzindo. Mas ele fala, vamos ter o segundo, ele quer muito ter. Eu que falo, não sei. Eu não sei se eu tô preparada, não sei. Tem alguns projetos profissionais que eu quero fazer acontecer antes. Mas eu não sei como seria. Eu penso muito nisso, né? Como que vai ser. Mas eu acho que vai ser mais ou menos igual, assim. Eu acho que... A verdade é que eu não consigo largar o osso também. Eu gosto de segurar o osso, mas eu acho que talvez eu consiga me desligar um pouquinho mais hoje, nessa fase que eu tô. A sua filha hoje tem quantos anos? Ela vai fazer 3 em dezembro. E como que é hoje essa rotina? Ela vai pra loja, ela fica lá? Hoje ela vai pra escolinha de manhã, então eu tento almoçar com ela e geralmente ela vai pra loja quase todo dia. Quase todo dia. E ela fica quanto tempo lá com você? Assim? Às vezes fica 1 hora, 1 horinha e pouco. Ela acaba, porque todos os funcionários adoram a Duda, né? Então ela entra na cozinha, acaba brincando na cozinha, ela adora brincar de limpar, ela pega a buchinha, fica limpando, aí sobe, então ela acaba se entretendo bastante. Mas, ou ela fica em casa com a Cida, que acaba ajudando, então eu tento ficar o máximo de tempo possível com ela no período da tarde, assim. Que é a parte boa de empreender, né? A parte boa é a liberdade, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a maternidade vem pra falar que a gente não tem tanta liberdade assim, que tem alguém ali que, né, que a gente tem a responsabilidade, mas o empreender te dá muita liberdade de também poder exercer esse papel de mãe, né, em momentos que uma pessoa de CLT não com teria. Certeza, né? Com certeza, com certeza. A gente pode escolher, né? Exato. A gente pode escolher delegar, pode escolher não aceitar aquele trabalho, aquela encomenda, né? Com certeza. Hoje eu vou bloquear minha agenda porque é um dia importante para minha filha. Eu acho que tem essas vantagens, muitas, né? Tem muita vantagem. Eu acho que eu passo muito tempo com a minha filha, coisa que eu não conseguiria passar se eu fosse advogada. Isso eu tenho, assim, total noção. Então, pra mim, a vida de empreendedora é boa. Como mãe, só tenho que agradecer, porque senão eu não passaria tanto tempo com a minha filha. Então, a parte ruim, não tive licença maternidade, mas a parte boa é que eu tenho muito tempo pro resto da minha vida com a minha filha. Então, eu não perco momentos especiais, porque eu tenho a flexibilidade do meu trabalho. Por outro lado, eu não sei vocês, mas eu tenho a culpa materna em mim, mas eu também tenho a culpa da empreendedora. Porque se eu tô com a filha, eu não tô na empresa. Alguém que me entende. Exatamente isso. Eu acho que assim, é uma eterna culpa.
culpa. É uma eterna o culpa. dia inteiro, todos os dias, né? É uma eterna culpa. Eu falo que quando eu tô trabalhando, eu me sinto culpada de não estar com minha filha. Quando eu tô com minha filha, eu me sinto culpada de não estar trabalhando, de não estar produzindo. Eu falo, eu tento achar o equilíbrio, mas é muito difícil. E eu sinto que eu faço tudo pela metade, às vezes. Que eu sou mãe pela metade, que eu sou empreendedora pela metade. Eu sinto isso. Eu também sinto, mas eu acho que esse equilíbrio é todo dia. A gente vai estar ali um pouquinho mais pra cima num prato, um pouquinho mais pra baixo no outro, e aí vai, né? É todo dia tentando equilibrar. E não se cobrar tanto, né? Eu acho que a gente se cobra, a gente como mãe, a gente como mulher, eu acho que a gente se cobra muito. Então, todo dia eu tento me cobrar um pouquinho menos, porque eu acho que a gente tem que se cobrar menos, né? A gente tá dando o nosso melhor e é isso. Às vezes a gente não vai conseguir realmente fazer tudo e tá tudo bem. E tem que deixar também, deixar as outras pessoas fazerem e tá tudo certo também, né? Se tá com pessoas que a gente confia, tá tudo certo, né? Sim, sim. Gabi, uma coisa que eu tenho curiosidade, porque assim, eu tenho essa coisa do doce, né? Eu fui uma criança que eu comia muito doce e eu gosto de doce. O meu exagero vem no doce. É difícil esse equilíbrio com a criança. Agora eu fico pensando uma mãe que trabalha com doce. Como é a relação de comida mesmo e de doce, você com a Duda? Como é em casa? Tem dias permitidos ou não? Como é? Você sabe que eu acho que vai ser o meu maior desafio da vida é trazer o equilíbrio para a vida da Duda, porque eu quero que ela entenda que a alimentação, ela pode comer de tudo desde que com equilíbrio, né? Que é a alimentação que eu acredito, eu falo. Eu trabalho com doce. Então eu também eu não vou ser hipócrita de falar, minha filha não vai comer doce, não tem como, porque eu trabalho, eu vendo doce para criança, eu vendo doce para os meus clientes. Então eu, Gabriela, acredito muito no equilíbrio da alimentação, que a gente pode comer de tudo desde que com equilíbrio, né? Então a Duda, obviamente, até os 2 anos, nada de açúcar, né? Tentei segurar o máximo possível, consegui segurar um pouquinho a mais de 2 anos. Quando ela fez 2, eu comecei a liberar um pouquinho, uma coisinha ali, mas eu não ofereci, no aniversário de 2 anos eu vou dar brigadeiro. Não, falei, ninguém pode dar, não quero. Então eu deixei ela começar a ter vontade pra eu começar a dar, né? O que a gente faz hoje? Porque realmente é muito difícil. Ela tá lá todo dia, né? Ela tá lá praticamente todo dia. Eu não limito, não tenho o dia certo que ela pode comer. Isso eu acabei não colocando por enquanto, mas não sei como vai ser no futuro. Quando ela vai pra loja, eu tento segurar. Então, na loja, eu dou suquinho, que tá permitido, suco, pão de queijo e moranguinho com chantilly. E quando ela tá com vontade, que às vezes ela tem vontade, que ela fala, mamãe, tô com vontade de comer bolo, comer brigadeiro, quando ela pede, eu acabo dando. Mas eu acho que ela já tá entendendo também que é um equilíbrio, porque ela não me pede todo dia. Então ela acaba comendo 1, 2 vezes na semana. Às vezes acaba comendo um pouquinho mais, mas é muito pontual, assim, a vontade dela ou o pedir dela. Então eu acabo oferecendo quando ela me pede. E se ela comeu, tipo, 2 dias seguidos e ela me pede de novo, aí eu acabo oferecendo outra coisa pra ela entender. Legal. É super natural. Eu falo pra Sofia que não pode comer doce de segunda a sexta, só que parece que virou um fetiche. Então ela só fala em doce, né? Espero que continue assim, né? Mas eu sinto que ela tá entendendo, né? Que e bom. Quando ela vai pra loja, eu falo, filha, a gente não come o que a gente vende, né? A gente tá fazendo pra vender. Isso é bom. Eu falo, a gente não bom. come o nosso trabalho, é o nosso trabalho. Então também pra ela entender que ali é o nosso trabalho, que não é porque está ali à nossa disposição, que eu sou a dona, o pai é o dono, que ela vai ter aquilo lá à disposição dela pra comer, né? E ela geralmente ela chega no térreo também, no térreo não tem a vitrine, mas mesmo quando ela vai pra vitrine, por enquanto, não sei se é porque ela ainda é nova, ela não tem a vontade, ela não pede as coisas da vitrine, assim, é muito pontual mesmo. Que bom. Então eu tento fazer isso e em casa a gente não tem muito doce, praticamente a gente não tem doce em casa porque não faz muito parte da nossa rotina, porque a gente tem a loja, né? O Lê é um pouquinho mais formiga do que eu. Eu gosto muito de doce, mas eu como menos do que o Lê. O Lê, ele come quase todo dia, mas eu como bastante fruta, então na frente dela eu como bastante fruta. E quando eu vou comer um doce, ela come comigo, então a gente tenta achar esse equilíbrio. Lá em casa, na frente dela, eu como fruta escondida, eu como chocolate. Mas eu já comi escondido também. Mas isso porque eu sou libriana, Eu já comi. Libriana e sou filha única. Eu já esperei ela dormir pra comer, obviamente. Você come na frente, obviamente a criança quer comer, não tem né? jeito, Não tem como.
falar em comida, vocês cozinham juntas? Como é que é, assim, essa rotina? Cozinhar em casa, eu digo, tipo, outro tipo de comida que não seja doce. Vocês têm essa rotina? A gente tem, mas não é com muita frequência por conta da correria, né? Como a loja abre de segunda a sábado, eu falo que a gente tem um dia só de descanso, então às vezes fica muito corrido pra fazer. Mas no domingo a gente tenta colocar ela pra ajudar a cortar um tomate, ajudar a fazer uma coisa. Eu falo, emprata o macarrão, ela vai, joga o queijinho. A gente tenta, tanto eu quanto o Lê, introduzir ela nesse preparo da comida, que eu acho que é legal pra criança entender também os processos. E tentar, né, gostar de cozinhar, eu acho que isso é bom, ainda que ela não queira seguir, né, o ramo de gastronomia ou tocar o meu negócio, espero que ela queira, né, mas ainda que ela não queira, eu acho que é legal você ter uma base, saber cozinhar, né. Então ela come bem? Ela come, a Duda come muito bem, ela come de tudo, mas como criança, às vezes ela teve uma fase que ela só comia arroz e feijão, só arroz e feijão, então ela passa por essas fases, mas ela come de tudo, assim. Ela tá com 3 anos, acho que muda muito, né? Muda muito, né? Tempo, vai. Mas a gente tem um sítio no interior, e quando a gente vai pro sítio, aí fica mais fácil de introduzir, porque lá a gente não, obviamente, não pede comida, não pede nada, então tudo que a gente come é o que a gente produz praticamente. Então eu faço muito pão lá, faço todas as comidas, todos os preparos, então ela participa um pouquinho mais de descasco um alho, quebra o ovo, eu já coloco ela pra ajudar e ela gosta, ela adora. Nossa, ontem a Sofia quebrou um ovo, tipo, caiu no chão, assim. Aí estava cozinhando, deixa eu quebrar o ovo. Claro, pode quebrar, minha filha. Aí caiu no chão. Só que a gente me subiu um sangue, eu falei, não posso ser aquela mãe. Senão nunca mais ela vai tipo assim, que não tolera o erro, porque a gente tem que ser essa pessoa Sim. Eu respirei e falei, tá tudo bem, minha filha. Eu fingi muito bem, assim, mas me subiu uma coisa, assim, mas é isso, né? Eu fingi muito bem. Gente, eu fingi, porque o ovo faz assim, a gente respira, aproveita que a criança tá de costas. Mãe, desculpa, eu falei, não, filha, acontece, tá tudo ótimo. Ai, gente, não é fácil, né? Assim, não. Porque eu sinto isso, que a mãe tá o tempo todo pensando em como ensinar, até em como não se desequilibrar pra não ensinar a coisa errada, né? Exato. Como é difícil, né? E pra a criança cozinhar junto com você, você tem que ter muita paciência, porque o prato que você faria em 40, 30 minutos, 1 hora, vai demorar tipo o dobro. Então, você tem que ter paciência, porque senão não vai funcionar e é melhor nem colocar ela pra te ajudar, porque não vai funcionar, vai ser pior. Uma coisa que é pra ser legal vai ser estressante. Como que você é como mãe? Você é mais brava, mais tranquila? Eu tento ser tranquila e eu acredito muito na educação positiva, né? Então eu tento explicar tudo pra Duda. Então eu tento não ser brava. Óbvio que tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais firme, mas eu tento muito, pelo menos por enquanto, que tá até 3, eu sei que com o longo do passar dos anos as coisas vão mudando, né? Eles vão ganhando mais personalidade, enfim. Mas eu tento explicar muito tudo pra ela, o porquê das coisas, o porquê precisa ser feito. Então, por enquanto eu não sou tão brava, assim, eu acho, pelo menos. E Gabi, hoje a gente vai cozinhar, né? Quer dizer, você vai cozinhar, a gente vai ficar de olho. E provar. E a gente pediu pra você 3 receitas. Uma, a ideia é fazer com crianças, né? A outra é uma receita pro Natal, né? Que é assim que eu espero que as pessoas gostem e façam em casa. E eu queria saber o que você trouxe aí de receita pra gente. Conta um pouco. Ai, tô muito animada. Bem, pro Natal eu trouxe uma torta de frutas vermelhas. E é uma receita que a gente pode adaptar, cada um pode adaptar também pra fazer em casa. Que também pode ter ajuda, obviamente, das crianças. Trouxe um cookie de chocolate, um cookie de cacau com M&M, que também pode ser feito também como sobremesa de Natal, também é uma receita super versátil. E uma cocada cremosa, que é incrível, que também é super fácil para as crianças fazerem junto. Que legal. Que dá pra ser pra uma tarde com os amigos. Dá pra ser pra uma tarde, também dá pra funcionar como uma sobremesa de Natal. É uma sobremesa também muito versátil, pra comer com sorvete fica incrível. Já foi produto da loja, inclusive. E eu tô muito empolgada. Gabi, então, obrigada pela entrevista. Eu achei que foi muito gostoso e agora vamos Mão na cozinhar. Ai, vamos.